Salve Maria, caríssimos seguidores e arautos sem segredos. Parece, pelas repercussões, que os nossos seguidores têm gostado muito de um tipo de vídeo. Aqueles vídeos que se referem à liturgia. No primeiro momento, nós ensinamos os nossos seguidores a cantarem o salmo responsorial na missa. Depois, nós demos alguns conselhos para os nossos seguidores fazerem uma boa leitura na missa. E por fim, nós ensinamos como ser um coroinha de primeira categoria. Revestindo-me dos paramentos e olhando os outros que estavam também revestidos de paramentos, eu me dei conta do quanto a pompa litúrgica, quando ela é bem concebida e bem executada, o quanto ela realça o verdadeiro valor da liturgia em torno do altar. E por fim, qual não foi a nossa surpresa quando um seguidor pediu: será que não poderiam fazer o vídeo ensinando a cantar o Evangelho? Pois bem, esse dia chegou. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. O primeiro passo para cantar bem o Evangelho vem antes mesmo da celebração da Santa Missa, com a preparação que o ministro deve ter antes de cada cerimônia, que é a compenetração. Ou seja, não é apenas uma preparação exterior do ato litúrgico, treinando a leitura com antecedência e conhecendo com segurança o cerimonial litúrgico, mas, sobretudo, é indispensável ter noção da importância da liturgia da palavra. Não é só porque o ministro é uma pessoa sagrada, que atua na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também pela importância da leitura que ele deve fazer, que se trata da própria palavra de Deus. Por isso, as leituras feitas na missa são uma preparação para o Evangelho, e a homilia do sacerdote, muitas vezes, é realizada também em função do Evangelho. E o nosso fundador, Monsenhor João, conhecendo o valor e a riqueza do Evangelho, várias vezes ressaltava esse ponto nas suas homilias. Isso parece colocado por acaso, mas em Nosso Senhor nada existe por acaso. Nele tudo tem razões tão profundas que na eternidade ainda nós vamos rever esses evangelhos todos e vamos compreender a passo, cada vez mais profundamente o que está no Evangelho. O Evangelho é de uma riqueza, por isso é que os senhores se chamam arautos do Evangelho. Porque no Evangelho existe tanto mistério, por mais que a gente aprofunde, nunca chega a saber tudo a respeito de cada trecho, de cada passagem do Evangelho. Muitas vezes, inclusive, nos repetia um comentário feito por Santo Agostinho de que o mesmo respeito que nós temos pela Sagrada Eucaristia na Santa Missa, também nós devemos ter pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pronunciada do ambão pelo diácono ou pelo sacerdote. Tal é a importância da leitura do Evangelho dentro da Santa Missa que a Igreja prevê, justamente para dar mais solenidade ao texto, prevê certas melodias que o ministro, neste caso o sacerdote ou o diácono, podem utilizar para realçar a importância do texto do Evangelho. Nesse caso é muito importante justamente que tanto o diácono ou o sacerdote conheçam essas regras litúrgicas que se encontram, aliás, no apêndice do missal. Por exemplo, no missal em latim estão estipuladas 3 melodias, 3 tons, que se conhecem como tom A, B e C. Cada um tem sua característica. Já no missal em português há outras opções. Então, por exemplo, quem vai cantar tem que conhecer essas regras e aplicá-las no texto. Nos arautos, por exemplo, quando cantamos, seguimos a norma do missal latim para a melodia C. Então, quando há uma vírgula, a melodia é de um jeito. Quando há uma interrogação, é um pouco diferente. E quando é ponto final, também tem uma melodia própria. Então, eu escolhi um texto aqui que vai exemplificar esses vários casos. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes. Pedro respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E também para a conclusão do Evangelho tem uma melodia própria que se canta assim. Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Resposta do público: glória a vós, Senhor. Outro princípio que Moço João não quis deixar passar despercebido é a necessidade de ressaltar sempre a letra, quando se trata, sobretudo, de cantar o Evangelho. Espera um pouquinho, eu preciso ver um pouco. A articulação das palavras para mim são fundamentais, por isso que eu insisto com esse pessoal do coro que, por favor, não me mude os acentos das palavras, que muda completamente o sentido da frase, mudam completamente. Eu ouço uns cânticos gregorianos aí que eu ouço e ao mesmo tempo fico vendo um anjo chorando caindo lá. A articulação da palavra é fundamental. Depois o A não é que Deus criou, ou então, enfim, o próprio homem criou o A por acaso. É que o A tem uma função extraordinária. O A é das vogais mais nobres que existe, por isso que é a primeira. Porque podia começar U, O, I, A. Não. Começa com A. Por quê? Porque é o primeiro, é a principal vogal, a principal letra que existe se chama A. Agora, abolir o A e ficar abolir o O. Se fosse abolir o O, aí... Bem, enfim, deixa isso de lá. Em primeiro lugar, o ministro nunca deve querer chamar a atenção sobre si. O cântico do Evangelho não é a ocasião de mostrar os seus dotes musicais. O ministro é um instrumento do qual Nosso Senhor se utiliza para proclamar a sua palavra. E em segundo lugar, a melodia é modo de conferir mais solenidade à cerimônia e, justamente, para dar realce à letra. Então, deve-se prestar atenção quando uma melodia corre o risco de deixar confuso o texto ou de mudar o sentido verdadeiro. Por exemplo, vou pegar esse trecho do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, o ministro não transmitiu, nesse exemplo, o sentido verdadeiro do Evangelho. Portanto, uma sugestão deve ser assim. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vejam bem a ênfase dada à palavra limpa e dê mais fruto ainda. Enfim, é preciso que o texto seja claro, para que os fiéis possam acompanhar a liturgia. Por isso mesmo, o Moço João repetiu tantas vezes e sempre exigiu dos arautos que para cantar qualquer música, e acima de tudo o Evangelho, deve pronunciar muito bem cada palavra. Por exemplo, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo, cante. Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Exatamente. O Senhor está contigo. E o sal da palavra é o acento. Agora, se o senhor come o acento, o senhor mata a palavra, o senhor mata a expressão da frase. Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. E como deveria ser? Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Não. O que nossa? Esse é o normal, porque não. Mas todos que cantam, me comem os acentos, todos. E perde o sal, perde o sabor. Eu não sei se isso é uma escola, a nossa não pode ser assim. Desculpa. Não, a cidade da Galileia
chamada, estou exagerando, chamada Nazaré, e não, uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Não, talvez o cantor está com pressão baixa aí, chama a Padre de volta para dar uma adrenalina no sangue aí. A melhor forma de conseguir ressaltar a letra é o modo de cantar o Evangelho. Devem cantar com segurança, embora às vezes pareça que a segurança desaparece e a pessoa fica nervosa, mas tem que cantar com segurança e com firmeza, tendo presente que eles são instrumentos da graça de Deus, estão proclamando, transmitindo a palavra de Deus, portanto devem cantar sem gaguejar. Por exemplo, uma vez Monsenhor João chamou a atenção de um diácono arauto, logo que terminou a missa, na sacristia, deu um aperto, de forma paternal, mas é que o diácono estava cantando com certa insegurança, com voz trêmula. E Monsenhor João disse que não podia fazer isso, porque o ministro tem que cantar de acordo com a dignidade que ele está representando. Por isso é importantíssimo que tanto o sacerdote quanto o diácono, na hora de cantar, esteja bem firme, não pode gaguejar, tem que cantar de acordo com aquilo que está representando, porque estão transmitindo a palavra de Deus. Então tem que cantar com firmeza e com segurança. Um dos inúmeros legados que Monsenhor João nos deixou foi justamente o zelo e o cuidado com a liturgia, mas sobretudo durante a celebração do santo sacrifício do altar. Pois, como a doutrina católica nos ensina, durante a celebração do santo sacrifício do altar, Jesus Cristo é o ministro principal e o sacerdote é apenas um ministro secundário. O sacerdote empresta a sua voz para que Cristo opere as palavras da consagração. E é por isso também que o ministro sempre deve ter um grande esmero e um grande cuidado ao proclamar o Evangelho, pois tudo que está ali contido é palavra de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!